E vou ler para vocês aqui Mateus, capítulo 11, né? Vamos começar do início. Jesus é o Messias? Quando Jesus terminou de dar essas instruções aos seus 12 discípulos, partiu daí a fim de ensinar a pregar nas cidades deles. João estava na prisão. Quando ouviu falar das obras do Messias, enviou a ele alguns discípulos para lhe perguntarem: És tu aquele que há de vir, ou devemos esperar outro? Jesus respondeu: Voltem e contem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos recuperaram a vista, os paralíticos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres é anunciada a boa nova, a boa notícia. É feliz aquele que não se escandaliza por causa de mim. A missão de João Batista. Os discípulos de João partiram e Jesus começou a falar às multidões a respeito de João. O que é que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que vocês foram ver? Um homem vestido com roupas finas? Mas aqueles que vestem roupas finas moram em palácios de reis. Então o que é que vocês foram ver? Um profeta? Eu lhes afirmo que sim, alguém que é mais do que um profeta. É de João que a Escritura diz: Eis que eu envio o meu mensageiro à tua frente, ele vai preparar o teu caminho diante de ti. Eu garanto a vocês, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino do céu é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino do céu sofre violência, e são os violentos que procuram tomá-lo. De fato, todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se vocês o quiserem aceitar, João é Elias que devia vir. Quem tem ouvidos, que ouça. Ação testemunha a vontade de Deus. Com quem eu vou comparar esta geração? São como crianças sentadas nas praças que se dirigem aos colegas e dizem: Tocamos flauta e vocês não dançaram. Cantamos uma música triste e vocês não bateram no peito. Veio João, que não come nem bebe, e disseram: Ele está com um demônio. Veio o filho do homem, que come e bebe, e dizem: Ele é um comilão e beberrão, amigo dos cobradores de impostos e dos pecadores. Mas a sabedoria foi justificada por suas obras. Então Jesus começou a falar contra as cidades onde havia sido realizado a maior parte dos seus milagres, porque elas não tinham se convertido. Ele dizia: Ai de você, Corazim, ai de você, Betsaída, porque se em Tiro e Sidônia tivessem sido realizados milagres que foram feitos no meio de vocês, há muito tempo eles teriam feito penitência, vestindo-se de cilícia e cobrindo-se de cinzas. Pois bem, eu digo a vocês, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia terão uma sentença menos dura que vocês. E você, Cafarnaum, será erguida até o céu? Será jogada no inferno, isso sim. Porque se em Sodoma tivessem acontecido os milagres que foram realizados no meio de vocês, ela existiria até o dia de hoje. E eu lhe digo, no dia do julgamento, Sodoma terá uma sentença menos dura do que você. Os pobres evangelizam. Naquele tempo, Jesus disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra,
porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e a revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Meu Pai entregou tudo a mim. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Venham para mim todos vocês que estão cansados de carregar o peso do seu fardo, e eu lhes darei descanso. Carreguem a minha carga e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas vidas, porque a minha carga é suave e o meu fardo é leve. Amém. Amém. Bom, podem fazer perguntas. Tá tudo claro, né? Beleza, então eu vou colocar aqui para vocês, né? Principalmente essa parte final aqui de Jesus, né? Que ele fala, tá todo mundo já cansado, carregando a sua carga, o peso da carga não é fácil. E aí ele diz, venham a mim, que né, a minha carga é suave, o meu jugo é leve. Então, sabe que, né, vou falar um amigo perguntou para o outro assim, ah, você segue Jesus Cristo? Aí o outro respondeu, ah, ele tem Instagram? Aí o cara diz assim, não, não é nesse sentido, né? Então, muitos ficam nas redes sociais seguindo pessoas, isso e aquilo, e esquecem de seguir Jesus Cristo, que está aqui dizendo, siga-me, porque o meu fardo é leve, minha carga é leve. Então, o que ele quer dizer com isso? Ele está dizendo que o mundo, todas as coisas que as pessoas seguem aqui desse mundo, a festa, a fantasia, a ilusão, a bebedeira, drogas, tudo, em verdade, traz consigo um peso muito maior do que o peso de Jesus. Então, as pessoas que vivem curtindo a vida, às vezes não percebem que as regras dos lugares onde frequentam, das coisas que têm que fazer, são bem mais difíceis do que as regras de Jesus, incluindo principalmente o crime, que atrai, né, uma grande parte da população mundial, internacional e nosso país. E não é só no nosso país e não é só o crime que a gente enxerga organizado. É todo um crime de injustiças por um mundo perverso que quer dinheiro e dinheiro, poder, ganância, ambição para poder controlar as pessoas. E aí, a gente voltando um pouco aqui no texto, né, a gente pode ver Jesus falando, né, sobre João Batista. O que vocês foram ver no deserto? E aí ele fala que João, né, era grande espiritualmente, vivia no deserto, mas espiritualmente ele era muito grande. E daí ele diz, né, que ele é o maior dos que já nasceram até então, né, e que o reino do céu sofre violência. É claro que isso é simbólico, porque a violência lá não entra. É a violência nossa aqui da terra
daqueles que se apoderaram de Deus, de Jesus, com suas instituições denominadas cristãs e que, em verdade, não pregam o Jesus à frente como ele gostaria. Ele aqui está falando dos fariseus, mas os fariseus voltaram. Está cheio de igrejas de fariseus e que nada agrada eles, porque daí ele diz aqui, né, que o João era um cara puro, mas eles diziam que tinha um demônio. Não aceitaram. Aí o João fazia tudo que era penitência, não comia, não bebia, então mesmo assim não agradava. Jesus comeu e bebeu, aí era um beberrão e um comilão. Então assim são muitos e muitos de muitas instituições religiosas que é para ser uma escola da sabedoria e que estão pregando a Deus e que afastam as pessoas da verdade e da própria Bíblia, porque fica aquele estigma ligado ao pregador e à sua instituição. E em verdade, Deus Jesus é muito maior do que isso tudo. E ele mostrou o seu poder, ressuscitando mortos, curando aleijados, multiplicando a matéria aos olhos de todos, porque ele sempre, como ele fazia coisas incríveis, sempre tinha uma multidão em volta dele, seguindo ele, e todo mundo vendo o que ele fazia. E quando ele fala aqui da violência, são essas instituições que se apoderaram da verdade de Deus e têm a coragem de dizer para as pessoas: só a minha salva, a minha única que tem a verdade, a minha única que vai levar vocês para a salvação. Então, infelizmente, há uma grande distorção da realidade, da verdade, que é Jesus. E, infelizmente, muitos nem sequer param para ler o Evangelho, para ver o que Jesus falou, que é bonito e simples. E aí então, né, ele diz: eu vou comparar vocês com quem? Nada agrada. Entende? Tem que ser uma coisa que liga a outra, senão ninguém entende nada. Então, Jesus, ele é simplesmente o poder sobre nossas vidas. É o poder que pode nos curar, que pode nos tirar das trevas, do sofrimento que a gente vive aqui na matéria. Então, é necessário que nós entendamos Jesus, que a gente possa estar firmes com Ele, né? Louvando a Ele, louvando ao Pai, que é o que vai realmente nos levar, né, até a luz. E quanto, né, ao fardo, ele pede apenas que a gente ame uns aos outros, que a gente faça o bem, que a gente não faça o mal a ninguém. Ele queria uma sociedade justa, uma sociedade amorosa e verdadeira, sem a mentira, sem o ódio, sem a maldade, porque assim é lá na luz, na infinita perfeição da eternidade da luz. Lá é perfeito. E lá não tem essas coisas ruins que temos aqui na matéria.
Então, meus irmãos, né, fica para vocês essa mensagem de hoje, que serve também como palestra.